Olá meus irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal e vamos então retomando a releitura da obra Crônicas de Além Túmulo, agora no capítulo 13, no Dia da Pátria. Lembrando que essa psicografia está datada do dia 7 de setembro de 1935. O Brasil celebra hoje o seu Dia da Pátria. As bandeiras ouro e verde serão desfraldadas aos quatro ventos. Nas grandes cidades serão ouvidos os ecos dos clarins, nas paradas militares e uma vibração de entusiasmo percorrerá o coração dos patriotas. Sei também que muitas personalidades desencarnadas que antigamente lutaram pela organização da nacionalidade, hoje se voltam para São Sebastião do Rio de Janeiro, onde pretendem participar das cerimônias comemorativas. Muitos dos chefes tapuiás e tupis, legítimos donos da terra conquistada pelos portugueses, ainda no espaço não desdenharão igualmente de passear os olhos pelo cenário das suas passadas existências, recordando hoje as suas tabas solitárias, os seus costumes que os brancos perverteram, a imensidade das selvas e as belezas melancólicas das suas praias desertas. Todavia, lembrando Pai Colás, reconhecerão alguns benefícios de sua influência, ao lado de seus inumeráveis defeitos. Hão de contemplar, elevados a Avenida Central, a Avenida Atlântica, a Praia de Copacabana, o Rossel, o Leblon, as obras de saneamento e o casario imenso da cidade maravilhosa, derramando-se pelos vales, pelas serras e planícies numa elucidação de progresso vertiginoso. Os homens e os espíritos desencarnados se reunirão, celebrando a data festiva. Essas solenidades são sempre lindas e alegres, quando encaradas dentro da sua formosa significação. As pátrias devem ser as casas imensas das famílias enormes. Unidas fraternalmente, realizariam o sonho de Canaã das Escrituras na face da terra. Contudo, quanto mais avançou a civilização nas suas estradas, mais o conceito de pátria foi viciado na essência da sua legítima expressão. O progresso científico eliminou quase todos os problemas da incomunicabilidade. A radiotelefonia fez do planeta uma sala minúscula, onde os países conversam como as pessoas. Os paquetes para as viagens transoceânicas são cidades flutuantes, como hífens gigantescos, unindo os povos. As máquinas aéreas aperfeiçoadas e admiravelmente dispostas sulcam os ares devorando as distâncias. Por toda parte rasgam-se estradas, há uma ânsia de comunhão em todas as coisas. Tudo tende a unir-se, aproximando-se. Entretanto, nunca as pátrias estiveram tão afastadas umas das outras, como agora. Jamais se fez uma apologia tão grande da política de isolamento. As pátrias andam esquecidas de que a existência depende de trocas incessantes. Os maiores desequilíbrios financeiros e econômicos são infligidos às nações no seu egoísmo coletivo. Deslumbrada num período esplendoroso de sua evolução e sentindo-se no limiar de transformações radicais em todos os setores de sua atividade, a sociedade humana escuta a voz dos seus gênios e dos seus apóstolos, desejando eliminar as fronteiras de todos os matizes que separam os seus membros, fundindo-se nesse abraço de unidade que ela começa a compreender. Mas a política representa o passado multimilenário. Os governos se concentram à base da força e o antagonismo que impera entre todos os elementos da atualidade apresenta um espetáculo interessantíssimo. Todos os pactos de paz são mentirosos. Haverá maior contradição que a de um instituto de paz que deve ser pura e espontânea, guardado por exércitos armados até os dentes?
Em todos os sistemas políticos dos tempos modernos predominam apenas os pruridos da hegemonia internacional. Em virtude de semelhantes disparates, a guerra é inevitável. Não haverá confabulações diplomáticas que a eliminem, por enquanto, do caminho dos homens. E a guerra de agora será mais dolorosa e terrível. Todas as conquistas da ciência serão mobilizadas a seu serviço. A bacteriologia, a eletricidade, a mecânica, a química, todos os elementos serão requeridos pelo povo insaciável. Deus criou a paz, o amor, a fraternidade. Mas os homens criaram os seus próprios destinos, confundidos no labirinto de suas maldades. Só têm podido iluminar os caminhos da vida com os fachos incendiados da morte. Na atualidade, a guerra das pátrias representa a guerra dos sentimentos, porque uma era nova de fraternidade cristã desabrochará nos horizontes do mundo. Todos os espíritos falam nessa renovação e ela aparecerá, clareando o dia novo da humanidade. Nessa época de ouro espiritual, que talvez não venha longe, o mundo entenderá a mensagem de paz do Divino Cordeiro. Uma brisa suave de conforto e de alívio descerá do céu sobre as frontes atormentadas das criaturas. Terminará o dilúvio de expiações em que o homem há séculos está envolvido, e um pássaro simbólico trará novamente a oliva da esperança. E o Brasil, que, embora com sacrifícios ingentes, vem colaborando na disseminação da mensagem da imortalidade e da esperança, nessa era nova entoará com as nações irmanadas o hino da paz, compreendendo pela evolução moral dos seus filhos a beleza maravilhosa da pátria universal. Fim então, meus irmãos, deste capítulo 13, que Humberto de Campos nos traz mais uma vez uma reflexão sobre a guerra. Lembrando que essa psicografia é de 1935, nós víamos da Primeira Guerra Mundial, em seguida daqueles anos tivemos a Segunda, mas como se visse já os nossos tempos de agora, Humberto de Campos nos fala sobre a era nova cristã que o Espiritismo vinde trazer com a maior missão de todos os tempos de nos revelar a verdadeira imagem do Cristo despido de todas as alegorias e parábolas, e pouco a pouco nos aproximamos dessa nova era em que, após esse turbilhão de acontecimentos que temos passado, após findar o tempo das expiações e provas, surgirá com o sol no horizonte a tão aguardada regeneração. Então, meus irmãos, aguardemos ansiosos por esses tempos e reflitamos com mais essa mensagem de Humberto de Campos através do médium Chico Xavier. Mais uma vez, meus irmãos, obrigado por todos que chegaram até aqui e permanecem aqui no canal conosco. Que Deus esteja conosco e que Jesus nos abençoe. Até o próximo vídeo.